e foram aqui alguns temas indicados por António Mexia para a conversa com Isabel Vaz e também Rui Moreira de Carvalho, convidados deste Hora Económica, quem desde já agradeço a presença. Começo por si, Rui Moreira de Carvalho, aqui a falar a António Mexia sobre os níveis de pagamento pela dívida, emissão de dívida pública. António Mexia a dizer que, no entanto, a realidade hoje é dura, mas estamos melhor do que há 12 meses. Realmente, analisando os valores pagos por Portugal, estamos melhor do que há 12 meses? Boa noite. Estamos melhor que há 12 meses e que há 3 meses. E que há 2 meses. Ou seja, tem havido uma tendência de queda de juros. Isto é a tendência de queda de juros advém da maior confiança internacional no programa de ajustamento português. Apesar da derrapagem do déficit, continuamos a conhecer a execução orçamental, estamos nos limites, mas há sempre um agravamento, a receita fiscal cai, que é de todas as más notícias que se vão agravando. Isso são boas notícias para os credores? Não são boas notícias para os credores, mas as más notícias são aquelas que vendem mais, por isso é que elas emergem mais. Mas as boas notícias não fazem nota, digamos. E as boas notícias é que o desvio, enfim, o chamado desvio orçamental, ao desvio na execução orçamental, peço desculpa pelo rigor da expressão, vem mais da receita que da despesa. E o principal cuidado que qualquer orçamento importa, essencialmente, é a despesa. Estamos a falar de um orçamento de Estado. Porque, imaginemos a nossa casa, se eu perder o controle da minha despesa, não há receita que me vá suportar. E controlando a despesa, que é a primeira vez em muitos anos, pelo menos que eu tenho memória, que isso acontece, a seguir eu posso planear melhor onde executar a receita para cumprir, digamos, os meus compromissos. Mas, apesar de tudo, então, pelos vistos, as entidades internacionais satisfeitas, Isabel Vaz, boa noite também, satisfeitas, apesar dos portugueses não estarem satisfeitos com o comportamento desta execução orçamental, continuam a ser mais notícias, que pode fazer com que venha a haver mais austeridade. Hoje, no Parlamento, o ministro Vítor Gaspar não se comprometeu de que a sobretaxa extraordinária, que já é, falar de extraordinária já é algo audaz, mas que poderá vir a manter-se para além de 2013. Pelo menos ele não quis dizer que não. Isso faz temer pelo futuro? Não, antes de mais, significa que o Ministro das Finanças é um homem sério e não é um político. O que eu acho que neste momento é uma vantagem, porque nós realmente precisamos ter alguém com grande capacidade técnica, como é o caso do Dr. Vítor Gaspar, à frente das nossas contas. E, de facto, eu acho que, enfim, durante todo este barulho da discussão do orçamento, e que, enfim, que como é costume, não é só este ano, normalmente é sempre também muito antes da apresentação oficial no dia, que é normalmente em 15 de outubro, eu acho que a mensagem do Ministro das Finanças foi claríssima, que é assim, ou baixamos a despesa, ou, de facto, os portugueses pagam impostos. E acho que nunca ninguém, quer dizer, isto é muitas vezes falado, mas o choque fiscal é tão grande e tão brutal que efetivamente as pessoas acordaram. Agora, o que as pessoas, além de acordar, têm é que pensar que as medidas de redução da despesa não podem ser medidas, como nós chamamos em gestão, uma laundry list de medidas, não é? Portanto, a chamada lista de lavandaria de medidas avulso. Portanto, as medidas, aliás, faz-me imensa confusão ver todos os dias aparece gente com medidas, para já parece que só acordaram agora. E, sobretudo, alguns membros também do próprio Governo. Portanto, as medidas têm que ser um conjunto de medidas conexas, em planos estratégicos de reforma do Estado, nos seus variados setores, a educação, a saúde, a reforma administrativa, do Estado Central, a reforma das autarquias, e tem que ser um conjunto que não é ad hoc, nem que pensámos agora, nem que fomos ali no instantinho todos pensar, porque de repente acordámos ao aviso do Dr. Vítor Gaspar que efetivamente o preço de não fazermos as reformas estruturais é que de facto os portugueses vão ter que pagar mais impostos. E portanto, qual é que é o Estado que os portugueses estão disponíveis para pagar? É evidente que isto é um exercício duríssimo, porque nós há décadas que evitamos fazer a reforma do Estado. E, portanto, eu acho que ele já teve um grande mérito, correndo o risco agora de estar aqui a dizer coisas muito impopulares e contra a corrente, mas eu acho que ele teve esse grande mérito, é que finalmente as pessoas percebem que não fazer cortes estruturais na despesa significa, de facto, nós temos que pagar mais impostos. E é isso que está aqui em cima da mesa. Agora, o que eu acho que miss the point, o que as pessoas não estão a compreender, é que isso, e nomeadamente os políticos, é que obviamente, porque se estivessem numa empresa nem lhes passaria para a cabeça pensar dessa maneira, mas se estivessem numa empresa pensariam que isso tem que se pensar a longo prazo, que é o que o Dr. Vítor Gaspar quer dizer, reduzir estruturalmente
Até estou a dizer como ele estruturalmente, o que é que ele quer dizer? Não é fazer um corte aqui, um corte ali. Tem que ser articulado. Tem que ser uma coisa que, obviamente, um plano estratégico, coerente e com gente, depois que seja capaz, efetivamente, dentro da administração do Estado, de executar esse plano. E neste momento é com esse paradigma que Portugal se está a confrontar. E onde nós vamos ver, efetivamente, se os nossos políticos e os nossos outro funcionário público, não é? Portanto, os grandes funcionários públicos que os há, se efetivamente vão ser capazes de fazer aquilo que todas as empresas no setor privado nos últimos anos têm estado a fazer, que é reestruturar, repensar novos modelos de negócio, porque o mundo mudou. E quando o mundo mudou, não mudou só para o setor privado, também mudou, e eles têm que pôr na cabeça que mudou também, tem que repensar como é que o Estado tem que servir as populações. E, portanto, toda a Europa está a fazer isso e Portugal tem que fazer isso. E isso não se faz, como digo, com medidas desconexas, como é evidente, não é? Agora lembrei-me de uma medida, depois outro lembra-se de outra, depois um tira carros, o outro põe não sei o quê, o outro despede 3, o outro mete 4, quer dizer, isso não faz sentido nenhum. Nem sequer faz sentido pensar dessa maneira. Isso, para mim, que sou uma gestora e que sou responsável por uma empresa e que, obviamente, não posso pensar numa empresa dessa forma, choca-me imenso que se pense no país dessa forma. E, mais uma vez, nós damos sempre a pancada no mensageiro. O Ministro das Finanças não é o Ministro dos setores setoriais. Portanto, são os ministros dos vários setores setoriais é que têm que, de facto, ter a pressão do povo português para, efetivamente, fazerem reformas estruturais. E realmente proporem ao país, aliás, foi com esse, digamos, com esse princípio que provavelmente as pessoas votaram há um ano atrás neste governo de coligação, porque no fundo sentiram que talvez fosse então a primeira vez que alguém ia fazer as reformas estruturais que este país precisa. É evidente que o entorno não ajuda, as nossas elites não têm sido fáceis nesse sentido. E muitas vezes acho que tardaram em perceber muitas das mensagens que o Ministro das Finanças deu. Por outro lado, é evidente que, tendo já sido pensado que já tínhamos sido ricos, voltar ao nosso estado real, obviamente, que custa mais, e é evidente que o Ministro das Finanças que o tem que fazer sem um instrumento da moeda obviamente é tremendamente mais difícil, como aliás se viu, mas que obriga também a ser, no fundo, é-se mais honesto. Porque, no fundo, não há artifícios, exatamente, eu esta semana vi um artigo interessantíssimo, como sempre, do professor César das Neves, em que ele dizia precisamente que a taxa de câmbio serve para enganar o povo, não é? Mas, obviamente, foi sempre esse o instrumento que foi usado, de facto, para conseguir. Da União Europeia conseguiram. Portanto, eu acho que, enfim, o paradigma é o mesmo. Agora, o que é curioso é que, efetivamente, e acho que referiu isso muito bem, é que aqueles que nos emprestam dinheiro e que, eu relembro, são os principais interessados em que isto corra bem, portanto, eles não estão de todo interessados em que isto corra mal, porque senão não revêem o dinheiro que cá puseram, efetivamente, estão a confiar. Estão a confiar e, de facto, os famosos mercados financeiros, efetivamente, estão a classificar-nos positivamente, contrariamente a todas os arautos da desgraça que temos tido. Agora, que obviamente que é difícil, e obviamente não era num ano que isto se ia resolver, é óbvio também, parece-me perfeitamente óbvio que sim também. Como dizia o professor César das Neves, vão lá ver se nós somos um povo que, como nos anos 80, cerramos os dentes e, através do setor privado, resolvemos o problema, ou se vamos ser como em 1800, e, portanto, no fim da Primeira República, que demos cabo disto tudo, não é? Que depois, que, aliás, exatamente, e depois, enfim, descambou numa ditadura de 50 anos. Portanto, no fundo, eu acho que é com esse paradigma que neste momento estamos em cima da mesa, não é? Equilibrar. Falámos aqui da questão também dos empréstimos, da inflação. Hoje surgiu também no Parlamento uma possibilidade, não tendo o Governo esse tal malabarismo da inflação, se haveria uma forma de usar as reservas de ouro. Foi mesmo questionado ao Ministro das Finanças, porque a alta de um alto dirigente do World Gold Economic tinha dito que poderia ser uma possibilidade de usar reservas de ouro como colaterais nos empréstimos na emissão de dívida. Mas isto poderá não ser possível, porque há regras comunitárias para cumprir, é mais difícil do que se pensa. Eu acho que o mais fácil é termos capacidade de cumprir com os nossos objetivos. E aquilo que foi assinado em maio do ano passado, com os nossos chamados credores internacionais, agora também nacionais. Todos os fundos de pensões portugueses têm o máximo que a lei permite, está lá. Recordemos que quando o governo Sr. Engenheiro Sócrates começou a ter problemas, foi precisamente quando o Instituto de Gestão de Dívida Pública começou a comprar. Os fundos de pensões começaram a comprar a dívida pública, que é uma coisa incrível, que é nós estamos a hipotecar as nossas pensões em dívidas públicas. Portanto,
que é uma dívida que, em rigor, vai ter muita dificuldade em ser paga. Mas as reservas de ouro podem ser usadas? Poderá ser uma solução? O Ministro disse que ia tentar analisar. Ele responde o que tecnicamente pode ser feito. No fundo, tudo tem que ser analisado e tudo tem que ser observado. Hoje em dia, as respostas, como há bocado sugeria a Isabel, não pode ser o branco e o preto. Pode ser visto. Agora, elas equivalem a 12 mil milhões. 12 mil milhões hoje equivale a 5% da dívida. O ouro foi poupado em tempo útil, num regime de ditadura, a maior parte dele, e de facto deixa-o estar onde está. Porque nós temos capacidade... São os anéis que ainda temos. É conta sagrada. Que ainda temos capacidade, pelo menos, de mostrar lá fora que conseguimos cumprir. E a grande vantagem está a ser a atitude. E está a ser o espírito de coesão, tirando este mês de outubro, que ainda não terminou, que de facto é um mês difícil, terrível, e poderá novembro ser pior que é a discussão do orçamento. O grande milagre é estarmos vivos, como dizia o professor Ana Lopes. A partir daí tudo é bom e tudo poderá ser melhor se nós tivermos a atitude positiva para tal. Como bem já referiu, Portugal hoje está visto de uma forma melhor lá fora. Cá dentro todos estamos a sentir os problemas do constrangimento económico. Não há uma única família que hoje não sinta dificuldades perante o cenário existente anteriormente, perante o contexto anterior. Portanto, estamos a olhar para a economia como ela deve ser olhada, que é com cuidado e com rigor. Há dados que não me vai perguntar naturalmente, mas que tinha, que era, por exemplo, quando se fala muito em despesas na queda do consumo, e eu retirei um dado que era a compra de viaturas por mês. E nós, em 2012, comprámos qualquer coisa como 6,4 mil automóveis. Está em queda esse valor, pelo menos? Que é um terço do que comprávamos em 2000. Temos uma década inteira a comprar entre 17 e 13 mil. Repare que em 2007 comprámos 13 mil automóveis, em 2008 comprámos 13,8 mil, em 2009 comprámos 12,8 mil e em 2010, nós perfeitamente, a crise começa em 2007, estávamos a comprar 13,9 mil automóveis, ou seja, a festa continuava. Portanto, há uma queda abrupta, de facto, na venda dos automóveis. Mas isso pode mostrar realmente a retenção no consumo, mas isso é o que mostra a execução, que o consumo está todo em queda. Eu dei um salto enorme, mas agora volto para trás. Está em queda, mas há um pormenor relevante, é que nós contamos as más notícias. Se não comprar carros for uma má notícia, porque muitos temos o segundo carro, os carros para os filhos, os carros, enfim, em questões supérfluas. Mas saliente-se que a venda de viaturas comerciais pesadas subiu 13,1%. É que a má notícia, teoricamente, é a queda do consumo. Mas qual consumo? Porque as viaturas pesadas, comerciais pesadas, aumentaram 13,1%. O que quer dizer? Que está... de comércio e de Estamos a falar de revitalização da economia, de alguma forma um sinal positivo para a economia. Mas, de certa forma... Sim, é positivo. Isto é um sinal positivo para a economia. É isso, quer dizer, atrás do investimento, primeiro porque encontraram financiamento, ou seja, a queda de financiamento existe, mas para alguns projetos, porque muitos projetos, aqueles que de facto conseguem vencer o mérito, encontram o financiamento. Ouvimos antes o presidente da EDP, a Brisa também, precisamente foi no dia 5 que emitiu, na semana seguinte, a 12 ou 13, emitiu a Brisa, há 15 dias, faz os 15 dias, a PT emitiu também 5 milhões. Atenção, mas está a emitir já agora a valores, a não ser uma que ele emitiu hoje há 12 meses, está a emitir a valores inferiores ao que Portugal consegue emitir dívida. Espanha, por exemplo, a semana passada, emitiu 3 ou 4 vezes, foi 18 mil milhões, mas a valores superiores à emissão de dívida soberana. Portanto, em Espanha consegue que as empresas estão melhor que o Estado, em Portugal consegue que o Estado está a rebocar as empresas em termos de imagem exterior. Porque a imagem que hoje temos lá fora, e lá fora é que conta por enquanto. Porquê? Porque a poupança que nós usamos em Portugal vem de fora, está a ser hoje emprestada a Portugal porque temos a imagem de um país que está a tentar ultrapassar as dificuldades. Cá dentro é ruído que é feito. E que cumpre, um país que cumpre. E agora já se fala numa fiscalização preventiva do Presidente da República, tudo isto é ruído. E hoje no Parlamento também se falou, ainda muito põe-se em causa os números da execução, os números do orçamento, os números. E havia uma confusão sobre a fórmula usada para calcular as previsões económicas e o Ministro, de alguma forma, veio dizer que sim, que são previsões inferiores à do FMI, mas que isso não põe em causa as previsões do orçamento. Quer dizer, há muita poeira em redor de todo este tema. Não, eu penso que o professor Vítor Gaspar já explicou. Vamos lá ver, esse estudo do FMI é um estudo genérico e não especificamente sobre nenhuma economia específica.
É geral. É um estudo geral, exatamente. E, portanto, enfim... Aliás, o FMI já fez uma nota... O FMI já fez uma nota sobre isso, exatamente. Uma nota exatamente. a corrigir que mantinha os níveis de crescimento para Portugal. Para Portugal. Portanto, o próprio FMI já corrigiu. Então lá estamos em poeiras agarrados. Eu acho que nós estamos com um grande está. ruído comunicacional. As pessoas, de facto, estão muito emotivas, estão com as emoções à flor da pele e estão com os interesses atingidos. Não só isto, porque pela primeira vez nós vemos greves ou manifestações de farmacêuticos. Nós vemos antigos ministros das Finanças, de facto, a manifestarem-se contra a constitucionalidade de um orçamento. Um orçamento é um instrumento político. Os senhores juízes foram chamados porque, de facto, lhes chegou ao bolso. Aliás, reúnem-se ao domingo, antes de conhecerem o orçamento, a dizer que o orçamento não era constitucional, não tinha enquadramento constitucional, que é uma coisa que é ridícula. Porquê? Porque quantas vezes isto foi posto em causa? Quantas vezes, até hoje, alguma medida política isto foi posto em causa? O Brasil, antes o plano enfim, do Real, que foi, de facto, com Frederico Cardoso, que estabilizou a moeda, teve 7 planos heterodoxos de ruptura, digamos, do paradigma económico. Nomeadamente o chamado plano Collor, que, pura e simplesmente, abocanhou, que é o termo correto, ficou com tudo o que era depósitos que estavam em sistema financeiro brasileiro. Alguma vez algum tribunal pôs em causa uma medida política, que no fundo é um orçamento? Conhecemos alguma no mundo? Existe tribunal constitucional na Inglaterra? Existe? Mesmo só uma nota final também para a Isabel falar sobre esta questão, também vemos no final, também considera que isto é demasiado por aí, este pedido de fiscalização, de outra vez usar a constitucionalidade do orçamento pode pôr em causa a execução do orçamento? Eu não sou advogada, não sou, enfim, sim, e muito menos constitucionalista, mas, enfim, o bom senso diz-me que não faz qualquer sentido invocar. Quer dizer, lá está, as pessoas, eu acho que o grande drama do Tribunal Constitucional, quando chumbou o tema dos dois ordenados, enfim, da função pública, fez muito pior do que propriamente o mal que fez ao orçamento. É que criou uma expectativa na sociedade portuguesa de desautorização a um governo, e isso para mim foi ainda mais grave, é que criou uma expectativa absurda, que não vai poder ser... Não, e gerou uma falsa expectativa na sociedade portuguesa que tornou que todo este processo seja muito mais doloroso, porque acontece na mesma, mas as pessoas agora acham que há sempre ali que não vai haver. Portanto, ou seja, aliás, eu acho que... Juiz em causa própria, já. Rui, nem vou falar sobre isso. Eu acho que deram. Exatamente, ou seja, nós estávamos no fundo a cumprir, estávamos a perceber perfeitamente que isto era um sacrifício que íamos ter que fazer, provavelmente 2, 3, 4 anos, porque nunca ninguém disse que isto ia ser fácil, nem nunca ninguém podia pensar que isto era uma coisa que 30 anos das neiras se iam resolver apenas num ano, e de repente as pessoas, eles abriram a caixa de Pandora. Como se surgisse um super-herói que pôs fim exatamente, aliás, nós somos muito messiânicos, não é? Nós ainda estamos, não sei se ainda estão alguém à espera do Dom Sebastião, mas nós somos um povo muito messiânico nesse aspecto, não é? E o Tribunal Constitucional neste momento surgiu com essa figura, pôs fim à austeridade, vamos todos novamente voltar a consumir o que eu sugiro é que a gente então passe a votar também em eleições no Tribunal Constitucional, porque se é para fazer em política, então eu prefiro também poder votar nele já agora. Não fazem falta. Não, mas está bem, eu já neste momento não quero votar, quer poder votar quem é que são. Lá está. Exatamente, já que fazem política. Mais um voto, mais um custo, obrigada mais um ano de ajustamento. Pela presença neste Hora Económica, de certeza que serão temas que vamos continuar a abordar nos próximos dias.